Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título A Cura de Naamã, tem como texto base o livro de 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 19. O texto bíblico nos diz que Naamã era um alto comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem reconhecido de muito conceito diante do seu Senhor. Por meio dele, Deus havia dado diversas vitórias à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Certa vez, em uma de suas incursões militares, levou cativa uma menina israelita que começou a trabalhar em sua casa. E aquela menina ajudava a esposa de Naamã nos afazeres domésticos. Dia após dia ela contemplava o sofrimento daquela família, o sofrimento de Naamã, o sofrimento da esposa de Naamã, porque ele era leproso. A realidade de um leproso era muito triste naquela época. Eles eram considerados incapazes e dignos de pena, eram mantidos longe da população, isolados em aldeias que eram reservadas para eles, não podiam conviver com as suas famílias e nem com a sociedade. Mas Naamã, por ser um guerreiro valoroso, que tinha conquistado diversas vitórias com o exército sírio, conseguiu se manter no posto de comandante do exército. Certo dia, aquela menina se aproximou de sua senhora, a esposa de Naamã, e disse: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Ao ouvir essas palavras, certamente o coração da esposa de Naamã se encheu de esperança. Ela deve ter dito: existe solução para o nosso problema, existe uma saída. Esse profeta que está em Samaria poderá resolver o nosso problema. Ela recebeu essa palavra com alegria e com fé, e logo fez Naamã saber sobre o que ouvira. Quando Naamã ouviu a respeito do profeta, nasceu esperança em seu coração. Ele disse: eu poderei ser curado por meio deste profeta. Ao contar ao rei da Síria sobre o profeta, esse autorizou a ida de Naamã e lhe deu uma carta que foi endereçada ao rei de Israel. No teor dessa carta, o rei da Síria diz que tinha enviado Naamã para que o rei de Israel o curasse. O rei se desesperou, rasgou as suas vestes e disse: Eu não tenho condições de curar esse homem, eu não sou Deus para curá-lo. Como eu posso curar um homem se eu não sou Deus? Eliseu ficou sabendo e enviou seu mensageiro perguntar ao rei de Israel: Por que rasgaste as suas vestes? Diga a ele para vir a mim e verás que há profeta em Israel. Naamã foi a Eliseu com seus cavalos e com seus carros e parou em frente à casa de Eliseu. Nesse momento aconteceu algo muito interessante. Eliseu enviou o seu mensageiro com a seguinte mensagem: Naamã, você deverá se banhar no rio Jordão e dar 7 mergulhos, e depois disso você ficará curado de sua lepra. Naamã muito se indignou por causa da atitude de Eliseu. Talvez aqui ele tivesse sido tomado por orgulho. Antes Naamã fora humilde, porque aceitou a palavra de uma serva, mas neste momento ele se demonstrou orgulhoso, porque ele queria que grandes coisas acontecessem. Ele queria que o profeta saísse de sua casa, que o profeta se colocasse de pé e clamasse ao Deus de Israel, quem pusesse a mão sobre ele, e ele então seria curado de sua lepra. Mas ao invés disso, ele ouviu apenas a palavra do mensageiro: vai e lava-te no rio Jordão. Naamã ficou indignado porque achou que Deus ia agir de uma maneira, mas Deus agiu de outra maneira. Naamã falou aos seus companheiros: não são porventura os rios Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. E Naamã não ia obedecer a Deus. Naamã não ia ouvir as palavras do profeta. Naamã não ia se lavar nas águas do rio Jordão. Mas aconteceu algo muito interessante. Alguns de seus oficiais se aproximaram e disseram: meu pai,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Naamã se banhou no rio e foi curado. Depois disso, ele foi ao homem de Deus com toda a sua comitiva, dizendo: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã tinha tido uma experiência com Deus. Naamã tinha entendido que somente em Deus ele teria a bênção e a vitória para a sua vida. E ele já não queria mais se inclinar diante dos ídolos do seu povo. Ele pediu a Eliseu que pudesse levar uma carga de terra de 2 mulos para que ele pudesse oferecer sacrifícios a Deus. Disse que não ofereceria sacrifícios a outros deuses. É provável que Naamã usasse essa terra de Israel para construir um altar para lhe oferecer holocaustos a Deus, ao invés de construir um altar com a terra estrangeira, que era considerada impura por causa dos sacrifícios aos ídolos. E ele ainda disse a Eliseu: Nisso perdoe Deus ao teu servo, quando meu rei entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor Deus a teu servo. E Eliseu disse: Vai em paz. Essa mensagem permite que façamos diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito àquela menina israelita que, vendo os problemas e as dificuldades que seu senhor e sua senhora passavam por causa da lepra, deu o testemunho a respeito do homem de Deus que havia em Samaria. De modo semelhante, hoje, quando vemos pessoas sofrendo, devemos dar testemunho de Jesus Cristo e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Assim como aquela menina testemunhou a respeito do profeta de Samaria, de que ele restauraria o seu senhor de sua lepra, assim também nós devemos dizer que o Senhor Jesus tem poder para transformar as nossas vidas, para vir com a sua provisão, com a sua cura, com a sua libertação, com a sua salvação. A segunda aplicação para as nossas vidas é que devemos observar a humildade de Naamã. Ele era comandante do exército da Síria. Ele era grande homem diante do seu senhor. Era herói de guerra, mas era leproso. Naamã representa as pessoas que vivem de aparência. Eu imagino Naamã andando com a sua farda e com as suas medalhas, mas debaixo daquelas roupas havia uma carne mal cheirosa, cheia de feridas, sendo corroída pela lepra. E quantas vidas hoje vivem de aparência, tendo a sua alma corroída pela lepra da tristeza, da angústia, da desilusão, do desespero, da desesperança. Vivem sem fé, inseguras e com medo de viver. E muitas vezes essas pessoas buscam em coisas que não são a solução para as suas vidas. Aquela menina deu testemunho a respeito do profeta que estava em Samaria. Naamã e sua esposa acreditaram. Ele foi humilde e foi se encontrar com o profeta. A terceira aplicação para as nossas vidas diz respeito à atitude do rei de Israel ao receber aquela carta. Sabendo que não poderia curar Naamã, pois isso estava acima de suas possibilidades, se desesperou e rasgou as suas vestes. Do mesmo modo, quantas vezes os problemas vêm sobre as nossas vidas e nós nos desesperamos, tomamos atitudes que não devemos tomar. Rasgar as vestes significa tomar atitudes precipitadas. O rei de Israel ainda não tinha percebido que a solução estava bem perto dele. Ele tinha se esquecido de que havia um profeta em Israel. Assim, muitas vezes nós também somos tomados pelos problemas de nossas vidas e deixamos que o desespero venha sobre nós. Nós nos esquecemos de que existe um Deus que está pronto para nos socorrer, assim como socorreu a Pedro, estendendo-lhe a mão quando ele estava se afundando no mar. Jesus está pronto para nos socorrer. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós conhecemos muitos exemplos de pessoas que foram a Jesus. Jairo foi a Jesus e teve a sua filha ressuscitada. A mulher cananeia foi a Jesus e teve a sua filha liberta dos demônios.
Bartimeu foi a Jesus e teve a sua visão restaurada. O centurião foi a Jesus e o seu servo foi curado. A mulher enferma foi a Jesus e foi curada de sua enfermidade. As pessoas que tinham problemas buscavam solução em Jesus e recebiam a sua bênção e a sua vitória. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ir a Jesus. Hoje nós não devemos ir a qualquer profeta que seja, mas devemos ir a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A quarta aplicação que podemos tirar desse texto é a atitude de Naamã. Eliseu simplesmente enviou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã ficou indignado por causa dessas palavras, porque ele queria que grandes coisas acontecessem. Ele esperava que Deus agisse de um determinado modo, mas Deus agiu de um modo completamente diferente. Isso mostra que nós muitas vezes queremos que Deus faça as coisas em nossas vidas do nosso modo, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso estilo, mas Deus vai fazer as coisas em nossas vidas ao seu estilo. Precisamos entender que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus e tudo Ele faz como lhe apraz. A quinta aplicação que podemos extrair desse texto diz respeito ao risco que cometemos de não obedecermos a Deus quando Ele não age do modo como esperamos. Observe isto, porque as coisas não foram do jeito que Naamã havia pensado. Ele estava propenso a não obedecer às palavras do profeta. Mas os oficiais que estavam com Naamã deram um bom conselho a ele, e depois disso Naamã desceu as águas do rio Jordão e se lavou 7 vezes. E aqui está a quinta aplicação para as nossas vidas. Assim como esses oficiais influenciaram positivamente a Naamã, levando-o a tomar a decisão certa, assim também nós devemos ter a responsabilidade de influenciar as pessoas para que elas busquem a presença de Deus e sejam abençoadas. Essa passagem dos oficiais de Naamã nos faz lembrar a respeito do que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nesse momento, os oficiais de Naamã foram sal na vida dele e vieram com palavras temperadas que influenciaram a sua decisão. E ele então desceu as águas do rio Jordão e se banhou ali 7 vezes, sendo assim curado. A sexta aplicação para as nossas vidas está relacionada à obediência. Naamã desceu as águas do rio Jordão e se banhou 7 vezes, de acordo com as palavras do profeta Eliseu, e ele ficou limpo de sua lepra. É importante que isso fique bem claro. Não foram as águas do rio Jordão que curaram Naamã. As águas do rio Jordão não tinham poder algum. Naamã foi curado porque obedeceu às palavras do homem de Deus. A bênção de Deus e o prazer de Deus em nós está em que nós obedeçamos a sua palavra. A sétima aplicação que podemos tirar para as nossas vidas está relacionada à atitude de Naamã. Quando ele disse que em Damasco, nos rios Farfar e Abana, haviam águas melhores do que as águas do rio Jordão, ele estava querendo mostrar que ele tinha solução para o seu problema. Só que a solução de Naamã era uma solução humana, limitada, que não resolveria o seu problema. Muitas vezes nós achamos que já temos a solução para os nossos problemas, que não são nada mais, nada menos do que soluções humanas, que não podem resolver os problemas que exigem uma intervenção divina. Naamã tinha a opinião de que as águas de Damasco eram melhores do que as águas de Israel, mas era para ele se lavar no rio Jordão. É preciso que nós entendamos que não é aonde nós queremos ir, mas é aonde Deus quer que a gente vá. Que não é o que nós queremos fazer, mas é o que Deus quer que a gente faça. É aí que está o segredo da vitória, é aí que está a bênção de Deus para as nossas vidas. Após ser curado, Naamã foi se encontrar com Eliseu e declarou que não havia outro Deus em toda a terra a não ser o Deus de Israel. Isso mostra uma mudança de mentalidade,
uma mudança de vida, uma transformação espiritual que Naamã tinha experimentado. Ele não tinha sido curado apenas em seu corpo, mas também em sua alma. O fato de querer oferecer sacrifícios a Deus e somente a Deus, como ele mesmo disse, o fato de reconhecer que não havia outro Deus a não ser em Israel, e o fato de querer levar terra de Israel para que nela pudesse sacrificar ao Senhor, tudo isso mostra que houve uma transformação na vida de Naamã. Essa terra de Israel que Naamã levou, carregada por 2 mulos, possivelmente foi para a construção de um altar, a fim de oferecer sacrifícios a Deus, uma vez que as terras estrangeiras estavam contaminadas com os holocaustos oferecidos aos ídolos. A 8ª aplicação para as nossas vidas se encontra exatamente nessa atitude de Naamã em querer construir um altar a Deus. Esse altar que seria construído com a terra de Israel representa o coração de um homem que foi transformado após ter uma experiência com Deus e que agora tem um novo coração e o desejo de oferecer sacrifícios que sejam agradáveis a Deus. Para concluir a mensagem, gostaria de dizer que hoje nós não devemos mais ir ao encontro de um profeta, mas devemos aceitar o convite de Jesus Cristo que disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Nós devemos seguir o exemplo de Naamã, que demonstrou uma verdadeira entrega de sua vida a Deus. Do mesmo modo, hoje nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, recebendo-o como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Assim como Naamã reconheceu que não havia outro Deus em toda a terra senão em Israel, hoje devemos reconhecer que não existe nenhum outro caminho que nos leve ao Pai, que não existe nenhum outro que possa nos perdoar os nossos pecados, que não existe nenhum outro que possa nos dar a salvação e a vida eterna, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, querido ouvinte, caso você ainda não tenha tomado a decisão de receber o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, faça isso hoje. Ele disse: "Para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna." Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.